Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Fernanda Bombinho e nesse vídeo nós vamos fazer a resolução da prova de matemática da UERJ de 2021. Então vamos começar a nossa resolução, pessoal. Já coloquei aí essa calculadorazinha no cantinho, porque nessa prova tem umas contas bem grandinhas. E para o vídeo não ficar extenso demais, de ficar fazendo conta e muito maçante, eu já coloquei a calculadora. Porém, eu não recomendo que vocês estudem com calculadora, porque na prova não pode usar. Ou seja, quando vocês forem estudar, façam as contas no papel, façam os cálculos, para vocês pegarem habilidade, facilidade e rapidez com as contas, tá bem? Vamos então iniciar a leitura da questão. Questão 19 da UERJ 2021. De acordo com o teorema fundamental da aritmética, todo número natural maior do que 1 é primo ou é um produto de números primos. Observe os exemplos. Ele coloca aí dois números decompostos, né? Escritos de forma decomposta, em fatores primos. O maior número primo obtido na fatoração de 1716 é... Galera, o que é um número primo? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, quando a gente tem um número, a gente consegue decompor ele, através da fatoração, em números primos. Nesses números que só são divisíveis por 1 e por ele mesmo, ok? A gente não está alterando o valor quando a gente faz isso. A gente somente está escrevendo de uma forma diferente, da forma decomposta. Então, vamos lá. Ele quer que a gente faça essa fatoração, né, desse númerozinho aqui. 1716. 1716, ele é um número par. Então, ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. Então, 1716 divididos por 2 vai dar 858. 858 ainda é par, então ainda é divisível por 2. Então, a gente divide por 2, que vai dar 429. 429 é um número ímpar, então não é mais divisível por 2. A gente tem que ver agora se ele é divisível por 3. Quando que um número vai ser divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. 4 mais 2 mais 9, que são os algarismos do 429, vai dar 15, essa soma desses algarismos. 15 é um múltiplo de 3, ou seja, 429 é divisível por 3, que vai dar 143. 143 não é mais divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos daria 8, e 8 não é múltiplo de 3. 143 agora só vai dar por 11. E aí, vocês têm que estudar critérios de divisibilidade para ter essas percepções, tá? 143 divididos por 11 vai dar 13. 13 é um número primo, só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. E fechamos a fatoração. Então, o que a gente conclui? A gente conclui que a gente escrever... eu adoro ficar botando as coisas coloridinhas. Escrever 1716 é a mesma coisa que escrever 2 ao quadrado vezes 3 vezes 11 vezes 13. E aí a pergunta é, o maior número primo obtido na fatoração? É só a gente olhar aqui, o maior número primo obtido na fatoração é o 13, obviamente, né? É um número primo que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Letra B de bola. Vamos para a nossa próxima questãozinha, questão 20. Um escritório comercial enviou 5 correspondências diferentes, sendo uma para cada cliente. Cada correspondência foi colocada em um envelope, e os envelopes foram etiquetados com os 5 endereços desses clientes, né? 5 endereços distintos, cada um com o seu respectivo endereço. Qual a probabilidade de apenas uma etiqueta estar trocada? Gente, essa questão é muito engraçada, porque você começa a pensar
em várias resoluções, em probabilidade, em como encontrar, né, os casos possíveis, os casos favoráveis. Gente, é uma interpretação de texto. É uma grande pegadinha essa questão. Porque, pensem comigo, apenas uma etiqueta está trocada. Se eu tenho 5 etiquetas, não tem como apenas uma etiqueta estar trocada. Porque para uma estar trocada, eu tenho que ter pelo menos alguma outra que vai estar errada também. Certo? Então, o que a gente conclui? Que não tem chance disso acontecer. É bem rápida essa questão, é zero a probabilidade disso acontecer. Porque para uma estar errada, se eu enviei uma correspondência para alguém errado, consequentemente, foi trocado o endereço com uma outra pessoa. Então, alguma outra etiqueta também está trocada. Então, não tem chance de apenas uma estar trocada. Probabilidade zero. Gente, vocês estão gostando do vídeo? Estão aprendendo bastante? Não esquece de deixar o like, hein? Muitos likes. Vamos para a leitura da próxima questão. 21. Em uma reunião, trabalhadores de uma indústria decidiram fundar um sindicato com uma diretoria, escolhida entre todos os presentes, e composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário. O número total de possibilidades de composição dessa diretoria é 30 vezes o número de pessoas presentes nessa reunião. O número de trabalhadores presentes é... Gente, eu não sei a quantidade de trabalhadores presentes nessa reunião. Então, a gente vai chamar de X, o número de trabalhadores, ok? E a gente vai pensar o seguinte, galera. Possibilidades me remete ao quê? A análise combinatória, que é o cálculo de possibilidades. É uma matéria bem ampla, com muitas ramificações. Dentro de análise combinatória, a gente tem arranjos, combinações, permutações e etc. Querem vídeo de análise combinatória? Me peçam aqui nos comentários. Mas, teacher, como é que eu vou identificar qual é a ramificação da análise combinatória que está acontecendo na questão? Bom, a gente tem que lembrar o seguinte. Quando a gente tem um conjunto total de coisas ou pessoas e a gente vai selecionar uma quantidade menor desse conjunto total, um conjunto menor, né, dentro desse conjunto total, desse conjunto maior, a gente vai ter ou combinação ou arranjo. Mas qual a diferença? Combinação, a ordem não importa. No arranjo, a ordem importa. Como é que eu sei que essa questão é arranjo? Porque eu vou escolher um presidente, um vice e um secretário. E um presidente é diferente de um vice, que é diferente de um secretário. Então, a ordem de escolha importa nesse caso. Então, a gente vai ter um arranjo. E a gente tem que lembrar que a fórmula de arranjo é arranjo igual de n para p, né? Vai ser n fatorial sobre n menos p fatorial. Porque, tendo a fórmula, a gente vai recolher os dados obtidos no texto, jogar dentro da fórmula e descobrir o valor de x. Então, vamos lá. No texto, ele diz que o número total de possibilidades é 30 vezes o número de pessoas presentes na reunião. Então, eu posso escrever isso aqui, galera. O total de possibilidades é o número de arranjos totais possibilidades. Então, eu vou ter que A é igual a 30x. 30 vezes o número de trabalhadores presentes na reunião. Agora, eu vou jogar tudo dentro da minha formulazinha. Por quê? Porque eu vou ter um arranjo de x para 3. Por que x para 3, teacher? Por quê? X é o número total e 3 é o número que eu vou escolher desse total, o número de pessoas que eu vou escolher desse total. Então, vai ficar x fatorial sobre x menos 3 fatorial. Esse arranjo, que é o número total de possibilidades, a gente viu que é o quê? 30x. Então, no lugar desse arranjo, eu vou escrever 30x. Bom, o que eu vou fazer aqui? Esse denominador é x menos 3 fatorial e no numerador é x fatorial.
eu tenho que dar um jeito de sumir com o fatorial, para poder ficar mais fácil a minha manipulação das continhas. Bom, eu sei que o número fatorial é sempre a multiplicação de um número pelo seu antecessor, assim até chegar ao número 1, certo? Só que aqui eu vou até chegar ao x menos 3, para poder cortar com o de baixo. Então, x vezes o seu antecessor, que é x menos 1, vezes o seu outro antecessor, que é x menos 2, vezes o antecessor desse, que é x menos 3, fatorial. Vou parar aqui, não vou até o 1, né? Por quê? Porque eu vou cortar com o denominador, que é x menos 3 fatorial. E aí, vai simplificar minhas contas. Sumir com o fatorial. Ó. Tum, tum. O que me sobra? 30x igual x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Certo? Aí, aqui, ó, eu já posso cortar esse x com esse x. A gente adora cortar, né, galera? Cortar facilita as contas, facilita tudo. Porque o x está multiplicando, passaria dividindo, poderia cortar. Então, o que sobraria para a gente? Sobraria 30 igual a x menos 1 vezes x menos 2. Gente, eu apaguei o quadro para ficar uma coisa mais bonitinha, mais harmônica, tá bem? Mais organizado. Bom, a gente chegou nessa equação aqui, certo? Resolvendo essa equação, a gente vai descobrir o valor de x. Aqui a gente tem uma multiplicação de parênteses, que a gente vai fazer o famoso chuveirinho. Então, vai ficar 30 igual x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Menos 1 vezes x, menos 1x. Menos 1 vezes menos 2, mais 2. Vamos jogar todo mundo para um lado igual a zero, porque a gente já pode perceber que há uma equação do segundo grau. Então, vai ficar x ao quadrado, menos 2x com menos 1x, menos 3x. Esse 30, né, vai passar para o outro lado, vai ficar negativo, menos 30 mais 2, menos 28, igual a zero. Obtemos aqui nossa equação do segundo grau. Para a gente resolver a equação do segundo grau, a gente tem que usar o quê, gente? Formulazinha de Bhaskara, né? Encontrar o valor de delta para depois colocar na Bhaskara. Delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é A, B e C? A é sempre o valor que está com x ao quadrado, B é sempre o valor que está com x e C é sempre o valor que está sozinho. Então, nesse caso, A vale 1, B vale menos 3 e C vale menos 28, tá? Então, a gente vai substituir aqui, ó. Delta é igual menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 28. Então, esse delta vale 9 mais 112, que vale 121. Descoberto o nosso valor de delta, a gente pode jogar na formulazinha de Bhaskara. Qual é a fórmula de Bhaskara, galera? X igual menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o A. Vamos fazer as substituições. Menos da fórmula B, que é menos 3, mais ou menos raiz de delta, que o delta é 121, sobre 2 vezes 1, que é o valor de A. Então, isso vai ficar menos menos 3 dá 3 positivo. Mais ou menos raiz de 121 é 11. Sobre 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente vai ter duas respostas, certo? Eu vou colocar aqui em cima, tá, gente? Ó, x vai poder ser uma resposta positiva, lá, 3 mais 11 sobre 2, ou 3 menos 11 sobre 2. 3 mais 11, 14. Divididos por 2, 7. 3 menos 11, menos 8. Divididos por 2, menos 4. Gente, se o x é um número de trabalhadores, pode existir número de trabalhadores negativos? Óbvio que não, né? Menos 4 trabalhadores, isso não existe.
Então, o resultado é 7 trabalhadores, letra D de dados. Vamos para a nossa próxima questãozinha, povo. Questão 22. Vamos para a leitura. Diferentes defensivos agrícolas podem intoxicar trabalhadores do campo. Admita uma situação na qual, quando intoxicado, o corpo de um trabalhador elimine, de modo natural, a cada 6 dias, 75% da quantidade total absorvida de um agrotóxico. Dessa forma, na absorção de 50 mg desse agrotóxico, a quantidade presente no corpo será dada por... E aí ele dá a função para a gente desse volume de agrotóxico, né, dessa quantidade de agrotóxico presente no corpo, pelo tempo T. Então, isso é uma função exponencial, onde o T varia em função do V e vice-versa, né? É uma função exponencial por quê, teacher? Porque tem expoente. Assim, o tempo T em dias, necessário para que a quantidade total desse agrotóxico se reduza a 25 mg no corpo do trabalhador é igual a... Bom, essa questão, ele está querendo o tempo e está dando a quantidade de agrotóxico, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Substituir na fórmula. A gente, no lugar do V, a gente vai colocar 25, que é a quantidade total de agrotóxico, e descobrir o valor de T. A gente vai montar o quê? Uma equação exponencial. Então, no lugar do V, eu vou colocar o quê? 25 igual a 50 vezes 0,25, eu vou transformar logo para fração. Fica 25 sobre 100 elevado a T sobre 6, né? Esse T é o que a gente vai descobrir, que é a quantidade de dias para que o volume de agrotóxico no corpo passe a ser 25. Isso aqui virou uma equação exponencial. A gente vai resolver para encontrar o valor de T. E como que se resolve uma equação exponencial, teacher? O objetivo é a gente igualar as bases. Quando a gente igualar essas bases, a gente vai poder igualar os expoentes e, consequentemente, encontrar o valor de T. Então, a gente vai utilizar manipulações matemáticas para conseguir isso. Por exemplo, esse 50, ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, a gente vai ficar com 25 sobre 50 igual 25 sobre 100, ambos são divisíveis por 25. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 25. 25 por 25 dá 1. 100 por 25 dá 4, elevado a T sobre 6, que já estava ali bonitinho. Esse 25 sobre 50, eu também posso simplificar por quanto, galera? Por 25 também. Então, vou dividir por 25 em cima e embaixo. 25 por 25 dá 1. 50 por 25 dá 2. Gente, o que é 1? Eu não posso escrever aqui 1 é 1 ao quadrado? E 4 é 2 ao quadrado? Então, eu posso escrever que 1 meio ao quadrado é a mesma coisa que 1 quarto. Porque 1 ao quadrado dá 1 e 2 ao quadrado dá 4. Então, consequentemente, isso aqui vira o quê? Uma potência de potência, porque esse T sobre 6 já está ali no expoente, certo? Bom, continuar aqui do ladinho, bonitinho, organizadinho. Ali a gente ficou com 1 meio, desse lado. Aqui, potência de potência. A gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes T sobre 6 vai dar 2T sobre 6. Ambos nessa fraçãozinha aqui do expoente são simplificáveis por 2. Então, vai ficar, ó, 1 meio igual a 1 meio elevado a T sobre 3. Por quê, teacher? Porque eu simplifiquei em cima e embaixo por 2. 2T divididos por 2 dá T. 6 divididos por 2 dá 3. Esse 1 meio aqui, quando não aparece, está elevado a 1. O expoente é sempre 1 quando não aparece, tá bom, gente? E olha o que eu observo. As bases ficaram iguais, 1 meio e 1 meio. O
O que eu falei para vocês no início? Quando as bases fossem igualadas, a gente poderia também igualar o quê, gente? Os expoentes. Então, eu posso dizer que 1 é igual a t sobre 3. O 3 está dividindo, passa para lá multiplicando, t vai ficar 3 dias. Em 3 dias, a quantidade total desse agrotóxico vai ser 25 no corpo do trabalhador. Letra B de bola. Vamos para a próxima questão, questão 23. Mas antes disso, eu quero ver todo mundo se inscrevendo no canal, ativando o sininho, dando seu like, compartilhando o vídeo com todos os amiguinhos. Vamos para a leitura da questão. Um recipiente com a forma de uma pirâmide de base quadrada foi completamente preenchido com um líquido. Sua aresta da base mede 4 centímetros e a sua altura 9 centímetros, a altura da pirâmide. Bom, em seguida, todo esse líquido foi transferido para um outro recipiente, com a forma de um prisma reto, sendo sua base um triângulo retângulo isósceles, cujos catetos medem 4 centímetros. E aí ele dá as figuras. O que significa aqui? Ele pegou esse volume total aqui e jogou aqui dentro. Então, obviamente, primeiro, a gente vai ter que calcular o volume do líquido que vai ser transferido para o outro recipiente. E a gente pode observar também que essa questão é uma questão de geometria espacial, trabalhando os pontos específicos de pirâmide e prisma. Considere que as espessuras dos recipientes são desprezíveis e que as bases estão em planos horizontais, sendo as alturas definidas em relação às bases. A altura h em centímetros que o líquido atingirá no segundo recipiente é... Então, ele quer que a gente descubra o valor dessa alturazinha aqui. Então, vamos começar. Como eu falei, primeiramente, a gente tem que descobrir o quê? O volume do líquido que está aqui na nossa pirâmide. E como que a gente calcula, galerinha, o volume de uma pirâmide? Vocês não podem confundir a fórmula do volume da pirâmide com a fórmula do volume do prisma, tá, gente? Cuidado com isso na hora da prova. A fórmula do volume da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura da pirâmide sobre 3, divididos por 3, ok? Mas, teacher, qual é a área da base da pirâmide? Gente, a base da pirâmide é um quadrado, então a gente tem que fazer a área do quadrado, desse quadradinho aqui, ó. Vou pintar para vocês conseguirem ver melhor, ó. Outra cor, né, porque azul já é o líquido. Ó, essa base aqui, ó, gente, ó, é um quadrado de lado 4. Como é que eu encontro a área do quadrado? Gente, lado vezes lado, porque o quadrado tem todos os lados iguais. Se o lado vale 4 centímetros, a área do quadrado vai ser 4 vezes 4, que vai dar 16, ok? Então, o volume vai ser a área da base, que é 16, vezes a altura da pirâmide, que é 9, sobre 3. Simples, simples, fácil, fácil. Vou cortar esse 9 com esse 3, certo? Porque 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, o volume vai ser 16 vezes 3, que vai dar 48 centímetros cúbicos, o volume da nossa pirâmide. Pronto, finalizamos a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa agora. Agora, a gente vai trabalhar aqui, ó, em cima desse nosso prisma de base triangular. Qual o volume do prisma, gente? O volume do prisma é a área da base vezes a altura do prisma. Só isso, não tem o sobre 3 aqui, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Bom, o volume aqui, no lugar desse V do prisma, a gente vai colocar 48, porque foi pego o líquido da pirâmide e colocado dentro do prisma. Então, o volume é o mesmo. A área da base, a base aqui é um triângulo. Como é que eu acho a área do triângulo, galera? A área do triângulo é base vezes altura divididos por 2. A base desse triângulo aqui é 4 e a altura aqui também é 4. A altura não é, gente, não é a altura do prisma, é a altura da base. Presta atenção.
Muita gente confunde geometria espacial por isso, porque acha que a altura do prisma, a altura da base, a altura... Tem que prestar atenção. A altura do prisma, que na verdade não vai ser nem a altura do prisma, a gente vai descobrir a altura do volume do líquido, é uma coisa. A altura da base é outra. Então, fiquem atentos. Bom, por que eu sei que aqui é 4, gente? Porque é um triângulo isósceles. Triângulo, retângulo, isósceles. O que é um triângulo, retângulo, isósceles? Ele tem um ângulo de 90 graus, por isso que ele é retângulo. Isósceles porque ele tem dois lados iguais, ok? Então, a área da base desse prisma, galerinha, vai ser, vou fazer aqui no cantinho, ó, aqui em cima, ó. A área da base do prisma vai ser base vezes altura sobre 2. 4 vezes 4, 16, dividido por 2, 8 centímetros quadrados. É a área da base do prisma. Então, como é que vai ficar o volume? O volume, a gente já sabe que foi o líquido transferido daqui de dentro para cá. Então, é o mesmo volume. Então, aqui é 48. Igual. A área da base a gente encontrou que vale 8 vezes a altura, que é o que a gente quer encontrar, a altura do líquido, certo? Esse 8 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 48 divididos por 8, que dá 6 centímetros. Então, a altura de líquido nesse recipiente em formato de prisma vai ser de 6 centímetros, letra C de coração. Próxima questão, rapaziadinha do YouTube. Vamos fazer a leitura. Questão 24. A figura a seguir representa uma circunferência de centro O e raio 1. Já vou sublinhar porque é importante. Considere AC, BD e PQ diâmetros, com AC e BD perpendiculares. Observe-se ainda que o ponto P pertence ao arco BC e o ponto R ao arco OD. O segmento QR é paralelo a AC. E alfa é a medida do ângulo COP. Já está aqui desenhado na figura o ângulo alfa. Sabendo que o seno 2α é igual a 2 seno alfa vezes cosseno alfa, calcule a área do triângulo PQR. Então, ele quer a área do triângulo PQR. Meu povo, essa questão aí é uma mistura de trigonometria com geometria plana, visto que ele está pedindo o quê? A área do triângulo. Bom, galera, o que eu fiz aqui? Eu tirei a questão, ampliei a figura para a gente conseguir explorar ela melhor, ter uma visibilidade melhor. Nesse cantinho aqui, eu coloquei algumas fórmulas que a gente vai utilizar para resolver a questão, tá bem? Então, vamos lá, vamos começar. Ele falou no texto que o segmento de reta AC e o segmento de reta QR são paralelos. Se a gente observar, o segmento de reta QP é uma transversal a esses dois segmentos paralelos. Então, aqui, se a gente tem esse alfa, aqui também teremos alfa pelos ângulos correspondentes. Então, vocês têm que estudar conceitos de duas retas paralelas cortadas por uma transversal, ok? Se o texto disse que BD e AC são perpendiculares entre si e QR é paralelo a AC, a gente conclui que aqui nós temos um ângulo de 90 graus, certo? Bom, a gente já sabe pelo texto também que o raio vale 1. Então, QO vale 1, certo? OP também vale 1, não é isso? O que é um raio? É o segmento de reta que vai do centro da circunferência até a extremidade dela, tá? Bom, OR eu não tenho, então eu vou chamar de X. QR eu não tenho, eu vou chamar de Y. Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui, gente, eu vou trabalhar em cima desse triângulozinho aqui, ó. Vou pintar aqui para vocês verem, ó. O triângulo ORQ, ó. Que conclusões, então, eu posso tirar desse triângulozinho, meu povo? Como eu tenho um triângulo retângulo, porque tem um ângulo de 90 graus, eu vou ter cateto oposto, que é o x, que é oposto ao ângulo alfa, cateto adjacente, que é o y, que está ao lado do ângulo alfa, está adjacente, digamos assim, e o 1, que é a hipotenusa
desse triângulo, porque está de frente para o ângulo de 90 graus. Então, eu posso dizer que seno alfa é cateto oposto, que é o x, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, não preciso colocar sobre 1. Né? Então, seno alfa é igual a x. E eu posso dizer que o cosseno alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa, que é 1. Então, não preciso colocar sobre 1, né? Porque é indiferente. Então, daqui desse primeiro triângulozinho, eu descobri que o seno de alfa vale x e o cosseno de alfa vale y. Então, a gente já consegue calcular a área desse triângulozinho verde, desse verde forte que eu destaquei aí. A área de um triângulo é base vezes altura divididos por 2. A base desse triângulo verde forte vale y, vezes a altura vale x, sobre 2. Quem é y? Y é cosseno alfa. Vezes quem é x? X é seno alfa, sobre 2. Então, aqui a gente já descobriu a área do triângulo OQR, ok? Vou botar aqui, área V, de área verde, tá? Bom, vamos olhar agora para o triângulo OPR. Vou pintar de outra cor aqui para ficar diferente, de amarelinho. Gente, o que a gente sabe aqui nesse triângulo amarelinho? A gente sabe que aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, porque AC e BD são perpendiculares entre si. A gente tem o tamanho do segmento OP, que vale 1, e o tamanho do segmento OR, que vale x. Com isso, a gente tem um ângulo interno, que é o 90 mais alfa, e dois segmentos, o 1 e o x. A gente já consegue descobrir também a área do triângulo OPR. Então, vai ser, eu vou chamar de AA, tá, gente? Área amarela. Então, vai ser AA igual o valor do segmento OP, que é 1, vezes o valor do segmento OR, que é x, vezes o seno do ângulo entre esses segmentos, que é 90 mais alfa. O valor desse ângulo ali, tá? Sobre 2. Essa é a fórmula. Gente, essa fórmula dessa área do triângulo é quando você tem um ângulo e o valor dos segmentos que formam esse ângulo, ok? Aí você vai multiplicar o valor dos segmentos entre si vezes o seno desse ângulo dividido por 2, tá bem? Bom, mas, teacher, eu não sei quanto é seno de 90 mais alfa. Por isso que eu coloquei aqui pra gente a fórmula dos arcos, a fórmula de soma dos arcos, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Vamos lá. Seno de 90 mais alfa vai ser seno de 90 vezes cosseno alfa mais seno alfa vezes cosseno de 90. Certo? Bom, a gente sabe o seguinte, que seno de 90 vale 1 pelo ciclo trigonométrico. E que o cosseno de 90 vale 0 também pelo ciclo trigonométrico. Então, 0 vezes seno de alfa, isso aqui tudo vai sumir. Então, o seno de 90 mais alfa vai ser igual a 1 vezes cosseno alfa, que vai dar cosseno alfa, ok? Então, aqui no lugar de seno de 90 mais alfa, eu posso colocar cosseno alfa. Então, a área do triângulo amarelo vai ser 1 vezes x dá x. Vai ser x vezes cosseno alfa sobre 2. Mas eu já sei também o que é x. Eu descobri aqui, ó, x é a mesma coisa que seno alfa. Então, no lugar de x, eu posso colocar seno alfa. Então, vai ficar área do amarelo igual seno alfa vezes cosseno alfa sobre 2. Finalmente, então, a gente consegue finalizar a questão. Por quê, gente? O que ele quer é a área do triângulo PQR.
certo? A área do triângulo PQR é a área do triângulo verde que a gente achou, mais a área do triângulo amarelo, porque a gente tinha dividido esse triângulo inteiro, PQR, em 2, certo? E encontramos as áreas separadamente. Agora é só somar. Então, vai ficar área do PQR igual a área verde. Cosseno alfa vezes seno alfa sobre 2, ou seno alfa cosseno alfa, porque a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, eu vou escrever assim, ó. Seno alfa vezes cosseno alfa sobre 2, mais a área do amarelo, seno alfa vezes cosseno alfa sobre 2. Isso somado é a mesma parte literal, né, gente? Então, isso aqui vai dar assim, ó. 2 seno alfa cosseno alfa sobre 2. E aí, a gente corta o 2 com 2, tchum, tchum. A gente acha que a área PQR é igual a seno alfa vezes cosseno alfa. Mas, teacher, não tem essa opção no enunciado e agora não tem seno alfa vezes cosseno alfa. Gente, olha só, vocês têm que ficar atentos a essa informação que ele deu na questão, ó. No início, na leitura, a gente viu isso. O que significa seno de alfa vezes cosseno de alfa? Se o 2 está multiplicando, ele pode passar para lá dividindo. Então, seno de 2 alfa sobre 2 é a mesma coisa que seno de alfa vezes cosseno de alfa. Opa! Olha aqui, gente. A área é seno de alfa vezes cosseno de alfa. Então, no lugar de seno de alfa cosseno de alfa, eu posso colocar aqui a área. Então, seno de 2 alfa sobre 2 é igual ao quê? A área do triângulo PQR. Então, a área do triângulo PQR é o quê? Seno 2 alfa sobre 2. Letra A. Letra A. E vamos realizar agora a nossa última questãozinha da parte de matemática da prova da UERJ 2021. Questão 25. Vamos para a leitura. Para confeccionar uma calha, foi utilizada uma chapa retangular de 0,6 metros por 8 metros. A chapa foi dobrada no formato de um paralelepípedo retângulo de altura x, comprimento igual a 8 e largura y, conforme as imagens a seguir. Então, a gente pode observar aqui que ele representou na forma de desenho o que a gente leu no texto. Para que esse paralelepípedo tenha volume máximo, a altura deve ser quanto? Então, ele quer que a gente descubra o valor da altura para que esse paralelepípedo tenha volume máximo. Meu povo, é uma questão de geometria plana? É. É uma questão de geometria espacial? É também. Mas quando se fala em algo máximo e mínimo, qual a maldade que a gente tem que ter? Lembrar que se trata de função do segundo grau. Vai ter essa associação aí por conta dessa palavrinha máximo, ou se fosse a palavrinha mínimo. Porque a gente tem que lembrar do quê? Do vértice da parábola, do ponto máximo do ponto mínimo. Então, já vai ter aí um x do vértice ou um y do vértice. Refletindo sobre a questão, se ele quer a altura x para que esse paralelepípedo tenha o volume máximo, a gente tem que montar uma função do segundo grau de v em função de x, obviamente. Qual é o volume de um paralelepípedo? O volume de um paralelepípedo é área da base vezes altura. Bom, a base desse paralelepípedo, a gente observa pela figura que é isso daqui, ó. Vou pintar para vocês conseguirem enxergar melhor. É essa parte aqui da chapa que vai ser destinada para a base do paralelepípedo quando a gente dobrar e transformar a chapa em paralelepípedo, certo? Qual é a área desse retângulo aqui que é a base
do nosso paralelepípedo. Se é um retângulo, a área do retângulo é base vezes altura. A base é 8, a altura é y. Então, é 8y. Então, a gente já sabe que a área da base vale 8y. E qual é a altura do meu paralelepípedo? Já está sendo dado aqui. É o x. Então, como é que eu posso escrever o volume? O volume do paralelepípedo vai ser 8 vezes y vezes x. Né? Então, o volume é 8xy, ou 8yx, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Beleza, teacher, mas você falou que o volume tinha que estar em função do x, da altura. Mas tem um y aí atrapalhando. Então, a gente vai lá na figurinha da chapa, ó, e identificar o que é y. O que é y? Se aqui é y, o lado oposto também vai valer y. Aqui também é y, certo? E esse segmento total aqui, ó, desse lado, vale 0,6. Então, o que eu posso concluir com isso? Eu concluo que x mais y mais x é igual ao quê? 0,6, que é esse segmento aqui que eu vou marcar para vocês verem, ó. Esse pedacinho aqui, ó, x mais y mais x, que dá 0,6. Reescrevendo isso aqui, x mais y mais x vai dar 2x mais y igual a 0,6. O 2x é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, y é a mesma coisa que 0,6 menos 2x. Então, galerinha, no lugar de y, eu posso escrever o que ele é, que é 0,6 menos 2x. Fazer uma substituição. Então, vai ficar v igual a 8x vezes o y, que é 0,6 menos 2x. Fiz uma substituição. Pronto, agora eu tenho v em função de x, certo? Sumi com y. Olha que delícia. Aqui a gente vai fazer uma distributiva. Então, a gente vai ter que o nosso volume é igual a 4,8x, que é o resultado de 8x vezes 0,6. E aí, vamos multiplicar o 8x com menos 2x, que vai dar menos 16x ao quadrado. Olha que lindo! Questão bonita, hein, gente? Encontramos a nossa funçãozinha procurada do segundo grau, certo? Aí, ele quer o quê? O volume máximo. Se ele quer o volume máximo e quer que a gente encontre a altura, x, então a gente vai ter que fazer o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Mas, teacher, quem é b e quem é a? O a é sempre o valor que está com x ao quadrado, é o menos 16. E o b é sempre o valor que está com x, que é o 4,8. Então, agora, é só a gente substituir. Vai ficar menos o b, que é 4,8, sobre 2 vezes o a, que é menos 16. Então, isso é menos 4,8 sobre 2 vezes menos 16, menos 32. Menos com menos na divisão, né, gente, vai dar positivo. Então, o x do vértice vai ser 4,8 divididos por 32, que vai dar 0,15. Mas, teacher do céu, não tem essa opção. Não tem. Porque a gente trabalhou com as unidades em metro. Ó. Tudo estava em metro. Então, isso aqui saiu em metro. Mas ele quer a resposta em centímetro. Como é que a gente passa de metro para centímetro? Anda 2 casas com a vírgula para a direita. Então, vai ficar 15 centímetros. Letra C de coração. Então, é isso, pessoal. Finalizamos a nossa resolução da provinha. Espero que vocês tenham aprendido muito, gostado desse vídeo. Já curte, já comenta, já compartilha com todo mundo, tá bem? Um grande beijo, boa prova para vocês e até o próximo vídeo.